Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui falando Felipe Taim. Fui convidado a trazer uma pequena mensagem, uma reflexão aí a pedido da irmã Diana, para os valentes de Deus, né? Essa campanha aí de Conquistando o Impossível. E eu creio que esta campanha veio do coração de Deus. Já tivemos aí uma mensagem abençoada de um profeta na semana passada, que o calibre é outro, né? Tem mais conteúdo aí do que eu, mas eu creio que Deus colocou uma palavra no meu coração simples, mas que pode também trazer aquilo que o seu coração necessita. Então, mais uma vez é um prazer, agradeço a oportunidade e vou começar com um louvor aqui, que Deus possa ir já ir tocando no meu e no seu coração. Em seguida eu vou fazer uma breve oração e aí entraríamos na palavra com aquela reflexão que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos louvar a Deus. Coloque seu coração aí diante do Senhor. Eu creio que Deus falará grandemente conosco esta noite ou esta manhã. Sair daqui, eu não
acalmar, Paizinho, a nossa angústia, tirar toda falta de paciência, Paizinho, toda dúvida que há em nosso coração. Vai quebrando cadeias, correntes, Pai Celestial. Toda seta lançada contra nós, meu Deus, vai derrubando, Paizinho, vai quebrando, para que nós possamos agora, Pai, estar com o coração aberto à Tua Palavra, aberto àquilo que tem para falar nesta noite, através da minha vida, pela Tua misericórdia com a minha vida, Deus. Recebe, Paizinho, a nossa oração, recebe o nosso louvor. Paizinho, vem nesta hora, vai tocando os corações. A última palavra é do Senhor, a última palavra é Tua, Senhor, a última palavra é do Senhor. Aleluia, bendito és o nome do Senhor. Aleluia. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar na Tua presença, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E eu creio na presença dEle nesta hora aqui. Amém? Queridos, vamos abrir aqui a palavra de Deus em Mateus 16, versículo 24. Eu creio que talvez algum de vocês já tenham ouvido. Vou fazer uma pequena reflexão sobre essa palavra, mas aprove a Deus tocar no meu coração novamente, trazer uma reflexão um pouquinho mais detalhada nessa passagem aqui de Mateus 16, versículo 24, e também complementando, eu vou estar lendo aqui a palavra em Gênesis 41, do versículo 50 ao versículo 52, tá bom? Então, Mateus 16, versículo 24, e em seguida Gênesis 41, do versículo 50 ao 52. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Repetindo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém. E aqui em Gênesis 41, versículo 50 até o versículo 52. Assim diz a palavra do Senhor. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Glória a Deus. Esses são os dois textos base que eu trago aqui para vocês, irmãos. Tem algumas anotações aqui, se eu estiver olhando para baixo, algumas pequenas anotações para a gente ser mais objetivo e não perder aqui o raciocínio. Amém? E essa palavra falou muito ao meu coração quando em Mateus 16, 24, quando Jesus fala aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? É algo muito profundo, né? Ali a gente sabe que todos sabemos que Jesus foi crucificado, e quando ele falou aqui nessa palavra cruz, no caso dele era literal. Realmente Jesus carregou a sua própria cruz e ele nos ensinou a fazer isso também. Quando eu vejo essa palavra cruz aqui nessa reflexão que eu tive, que Deus colocou no meu coração, eu vejo a cruz como um objetivo, como um propósito de vida.
Tanto que Deus mandou o seu Filho primogênito para que morresse em nosso lugar. Então, a cruz aqui, apesar de ser literal do Senhor, para Jesus aqui no caso, era o propósito da existência de Jesus, o seu maior propósito, né? Obviamente, falar da palavra, falar da sua palavra, falar de Deus, e o propósito era remir os nossos pecados. Então, quando a gente fala aqui de cruz, carregar a sua própria cruz é seguir o seu próprio propósito. E aí, para chegar nesse propósito, que vem o porém, né? Jesus não carregou sua cruz aos 3 anos. Jesus não carregou a sua cruz aos 13 anos, nem aos 23. Né? Foi carregado ali, foi crucificado aos 33 anos. Então, assim, essa questão de carregar a sua cruz, essa questão de entender o seu propósito, é algo que vai sendo construído durante a minha e a sua vida. Então, é algo que vai sendo construído passo a passo. É algo que vai sendo construído dia após dia. E quando Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqui, pontualmente, se alguém quiser vir após mim, e aí eu rapidamente também vou falar sobre isso aqui, antes de voltar para o propósito. Por que, né, alguém poderia querer ir aí após Jesus? Eu tenho para mim que, no meu coração também já venho falando isso algumas vezes, que quando nós somos criados por Deus, eu creio na palavra, que há um espaço, e eu reforço isso, mesmo que eu já tenha falado, há um espaço no meu e no seu coração que só pode ser preenchido, ou que o preenchimento completo, vamos dizer assim, que a plenitude do preenchimento, né, aquilo que é feito para casar um com o outro, só pode ser preenchido por Deus. Eu creio que talvez nem filhos, talvez nem esposas, nem maridos, né, nem amigos, nem colegas, né, possam preencher um espaço que existe no meu e no seu coração, que foi separado exclusivamente para que Jesus possa entrar e completar a plenitude. Ele nos fez, eu creio assim, ele nos deu o livre-arbítrio, mas a criação, quando se junta com o Criador, a criação, o Filho, quando se junta com o Pai, verdadeiramente a plenitude em vida. Então, quando eu falo em plenitude, eu não estou falando em bonança somente. Eu estou falando em sentido. Aí as coisas se potencializam. Aí, verdadeiramente, nós temos algo de diferente quando a criação encontra o Criador. E por isso que eu creio que há esse espaço em meu e o seu coração, que só vai poder ser preenchido por um Deus maravilhoso. Então, por que seguir a Jesus? Há algo que há em você, que há em mim, que vai ser complementado por algo superior. A existência, a essência da nossa alma, os seus questionamentos, meu amado, serão respondidos, serão esclarecidos quando buscarmos a Deus como se estivermos em plenitude com Ele. E outra informação aqui muito importante. Não há nada melhor do que ser amado por um amor sincero, por um amor que não lhe vê como você é por fora, mas um amor que entende como você é. Um amor verdadeiro, transparente, que excede todo entendimento, que não tem barreiras. Esse amor é um amor verdadeiro que nós não precisamos de máscara. Esse amor é o amor de Jesus Cristo. Então é isso. Se alguém quiser vir após mim, eu sim estou muito, muito interessado em ir atrás desse amor verdadeiro. Sim, muito interessado em rasgar as minhas vestes. Muito interessado em parar de me preocupar o que eu vou dizer para A e para B, o que eles vão pensar de mim. Estou muito despreocupado, gostaria desse amor sim, por estar despreocupado em me mostrar de uma maneira mais arrumada, menos arrumada, feio, bonito, alto, baixo. Então, esse amor sincero, essa presença sincera, verdadeiramente eu tenho muito interesse. Por isso que eu quero seguir a Jesus. E verdadeiramente esse espaço no coração também, já busquei quando era mais novo em outras coisas e não preenchi. Eu sei que você sabe o que eu estou falando.
Eu sei que você está procurando respostas. E a resposta que você procura só está na palavra de Deus. A resposta que eu e você procuramos está na palavra e na comunhão com Deus. Eu sei que estou falando aqui para pessoas que já conhecem a palavra, não sei até onde esse vídeo vai ser estendido, mas se Deus está colocando no meu coração essas informações, né, esse sentido, esse sentimento de trazer essas informações, essa palavra, eu vou estar compartilhando com vocês. Então, sim, se alguém quiser vir após mim, esses seriam os motivos que eu, Felipe, estaria disposto, no mínimo, a ir atrás de Jesus. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outra coisa importante que quando Jesus fala é de negue-se a si mesmo. Eu tenho uma reflexão muito simples. Às vezes quando nós vamos para a igreja, em qualquer lugar que nós vamos aqui pontuar na igreja, né? Nós que a maioria que já é servo de Deus, quando nós vamos para a igreja, quando nós temos a oportunidade de trazer uma palavra como essa, isso eu refleti também hoje, meus irmãos, eu me preocupo mais no que eu vou falar, naquilo que Deus quer expressar através da minha vida, ou eu me preocupo mais em não passar vergonha, falar coisas bonitas, cantar louvores bonitos, afinados, trazer palavras difíceis de entendimento, mostrar uma inteligência acima da média, ou verdadeiramente eu estou preocupado em transmitir aquilo que Deus falou no meu coração? Então, negar a si mesmo, nós estamos aí sujeitos a colocar os nossos interesses acima daquele propósito que Deus quer. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Será que verdadeiramente estamos dispostos? Isso é um exercício diário, meu amado, a negar-nos a nós mesmos, deixar de lado alguns desejos, deixar de lado o passado e verdadeiramente dar um novo passo? Então, esse é um dos preceitos para que nós possamos aí seguir a Jesus. Então, é difícil negar algumas dores, negar algumas vontades, alguns desejos, mas um profeta já falou na semana passada, o difícil é conosco, o impossível é com Deus. Então, negar a si mesmo também é um passo muito importante. Negar-se a si mesmo em detrimento de algo maior, algo melhor. E aí a gente vai ver. Você conhece Deus, sim, Jesus, perdão, levou a sua cruz, sim, Jesus passou por tudo isso, mas afinal do seu propósito, afinal do seu projeto, ressuscitou. Foi recebido com louvores nos céus, está esperando por nós, tem a sua coroa lá, creio que teremos a nossa coroa. Então, esse sacrifício, esse negar a si mesmo, né, teremos sim também a recompensa daquilo que Deus tem falado conosco, amém? E aí, carregar a sua cruz, volto aqui onde iniciamos a nossa palavra em relação ao propósito objetivo. Então, assim, para seguir em frente, para seguir a Jesus, a gente tem que entender um propósito, nós temos que ter um propósito. E muitas vezes a gente pensa num propósito já lá no final, como se já fosse acontecendo. E nós, normalmente, e a gente vai aprendendo com o tempo, quando nós temos propósitos, ou projetos muito longos, a tendência é que nós nos cansemos, a tendência é que nós fiquemos desacreditados. Então, assim, como eu falei aqui, Jesus não carregou sua cruz nem com 3, nem com 13, nem com 23, foi carregar lá com 33. Então, quando eu falo de propósito, só pensamos no final. Mas para chegar em um propósito maior, eu creio que Deus, Jesus, nos permite ter vários propósitos menores. E aí eu falo, quando a palavra diz que é de fé em fé, de glória em glória, que não me entendam mal, eu também acrescentaria aqui de propósito em propósito. Obviamente, da fé vem aí as informações, crer naquilo que nós não vemos, mas acreditamos naquilo que vem de Deus. E aí, este propósito eu creio que vem em pequenos propósitos em nossas vidas. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós só pensamos lá no final. E deixamos de fazer, exercitar e de passar pelos pequenos propósitos, pelos pequenos degraus que Deus vai colocando em nossas vidas. Então, há um propósito sim de longo prazo, mas para você chegar aqui com maturidade, meu irmão, aqui para você chegar com firmeza, você tem que entender, abrir os seus olhos. Quando eu era menino, falava como menino, comia como menino. Agora, como sou homem, como coisas de homem, falo como homem. Assim diz a palavra do Senhor também. Então é uma questão de evolução.
Até aquilo que Deus vai lhe preparar para receber, você tem que passar por esses propósitos menores. E aí, quando você só pensa no propósito final, no longo prazo, na bênção, vamos dizer assim, nós acabamos nos frustrando, porque pensamos que vai ser do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer e na hora que a gente quer. E não é assim. Até o momento de nós entendermos isso, e espero que você abra os seus olhos e o seu coração para isso, até o momento da gente entender, as nossas expectativas estão diferentes das expectativas de Deus, estão desalinhadas. E nós vamos alimentando o nosso coração, alimentando a nossa mente com coisas que talvez não serão cumpridas naquele tempo, ou naquele esperado ou almejado. Então o que eu tenho aprendido, e também nessa leitura dessa palavra, é que nós temos que ter um propósito de vida, entender o nosso propósito. E que esse propósito de vida, ele é composto por vários propósitos menores que Deus vai te dando, vai te alimentando, vai te esclarecendo, abrindo os teus olhos, abrindo o teu coração. Mas para que esses mini propósitos se transformem em um propósito final, consolidado, para que as suas etapas sejam passadas e aprovadas, você precisa estar sempre limpando os seus olhos, abrindo o seu coração, lendo a palavra e comunhão com Deus, porque cada dia mais que eu e você vamos buscando ao Senhor, Ele vai dando mais um propósito. Opa, fez sentido essa semana. Você passou por essa dificuldade, mas você aprendeu nisso. Enquanto você lê a palavra lê você. Parece que a palavra lê ou fala da situação que passamos na semana passada. Essa é a verdadeira palavra viva, não é só um livro, é a palavra revelada de Deus. Então, se vivermos assim, pensando num propósito maior, mas entendendo que existem propósitos menores, nós conseguimos sim evoluir, passar essas etapas, nos prepararmos melhor para o próximo propósito, até chegar num propósito maior, como foi com Jesus. E aí você vai carregar a sua cruz nesse propósito final, literalmente Jesus carregou a cruz lá no final. Mas aí Jesus foi sendo preparado para que esse propósito maior fosse alcançado ao final. Você tem um propósito, meu irmão. Você tem um propósito. E para você entender, acalmar o seu coração, entender essa situação, você tem que buscar a Deus e entender o propósito da sua vida, da sua existência. Isso faz todo o sentido para que você possa caminhar em direção ao alvo. Caminhar com o entendimento do porquê você está caminhando. Mesmo em situações difíceis, você vai, não, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, eu sei que isso vai dar certo, porque Deus está comigo. E quando de novo lemos a palavra buscando, Deus vai trazendo a conforto, consolo, através das campanhas, através dos louvores, e assim nós vamos vencendo, nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória. Então, querido, entender o seu propósito, entender a sua cruz, o que você tem que passar e os mini propósitos até chegar lá é fundamental para a carreira do crente. É fundamental para aqueles que querem entender o sentido da sua vida. Porque há algo diferente que nós estamos aqui nesta terra para fazer. Então, coloque isso no coração, propósito. Pequenos propósitos até chegar ao propósito maior. E aí, meus amados irmãos, outro ponto importante. Nem todo propósito que nós temos, obviamente, vai ser igual ao do irmão ao lado. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque assim, Deus tem um projeto, tem um propósito para cada um de uma maneira diferente. Mesmo que sejam 2 levitas, 2 cantores, mesmo que sejam 2 pregadores, o projeto, o propósito, o instrumento pode ser o mesmo, mas o propósito pode ser diferente. O instrumento de ser usado como levita, de como usado como pregador. Mas não queira, em nome de Jesus, não queira e não se apegue àquilo que não é seu. Não tente entender aquilo que não é seu. Você nem entendeu o que é seu ainda, está preocupado em entender o que é dos outros. Por que ele tem isso? Por que ela tem aquilo? Por que ele canta assim? Por que ela fala assim e eu não? Procure entender o seu propósito. De novo, negar a si mesmo, são nessas situações que Deus nos faz passar uma oportunidade, numa situação de emprego, numa situação que você tem a oportunidade de ajudar, que Deus nos faz passar, que nós vamos sendo testados e aprovados nos mini desafios, nos mini propósitos aí de aprendizado. Então, negue-se para que você possa sempre subir.
Parece contraditório, mas é assim que a palavra de Deus funciona. Então, esqueça, por favor, aquilo que Deus tem para A e para B, não necessariamente aquilo que tem para mim e para você. Primeiro, procure entender o que você tem de propósito. Quando você estiver em paz com você mesmo e entendendo aquilo que Deus tem para você, você com certeza vai deixar em paz os outros. E melhor ainda, vai ajudá-los a também chegar ao propósito. Porque nesta vida, meus amados, nós não fazemos nada só. Nós não fazemos nada sozinho. Então, procure entender o seu propósito. Busque na palavra, busque através das campanhas. Procure preencher esse vazio que você está sentindo. Somente Deus é capaz de preencher esse vazio. E siga entendendo o seu propósito. Aleluia. Tenho mais uma observação aqui rápida sobre essa questão de propósito, meus queridos. Expectativas também. Quando a gente coloca esse propósito no longo prazo, nós criamos as expectativas. Já falei um pouquinho sobre isso. Mas nós temos que entender essas expectativas e aí ter a percepção correta. Lemos há pouco aqui a palavra de José, né? Vocês conhecem bem, como eu conheço a palavra de José, mas temos que mudar as perspectivas. Vou ler novamente aqui a parte que fala de José. Aqui em Gênesis 41, versículos 50 até o 52. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O primogênito chamava-se Manassés, que tinha um significado, vamos dizer assim: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo, de Efraim, que diz assim: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Olha que interessante. José vocês conhecem bem, eu vou falar muito rapidamente aqui. José tinha 17 anos quando foi vendido por seus irmãos como escravo para mercadores que estavam passando, e depois José chegou até o faraó. Então, foi vendido pelos seus irmãos, porque era bem quisto por seu pai, e tinha sonhos que nem ele mesmo entendia naquela época. E ao compartilhar com seus irmãos, José foi vendido. Imagine você sendo traído pelos seus irmãos. Pensaram em matar a José, e por algum motivo, obviamente o motivo aí é Deus no meio, não mataram, mas o venderam pelos seus próprios irmãos. Talvez você tenha passado por alguma situação assim parecida, não de irmão de sangue, mas irmão de igreja, pessoas muito próximas que você considerasse como irmão. Mas você conhece a história de José. Conhece a história de José. Então, aos 17 anos, José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E aqui, a palavra de Deus fala, e aí eu vou comentando com vocês e lendo alguns versículos também para embasar aqui os meus comentários. Do capítulo 39, versículo 2, diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. Aleluia. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, aqui no versículo do capítulo 39, versículo 2, e o Senhor estava com José. Para Deus estar conosco, é uma relação, meus amados. Nós temos que estar com Deus, parece redundante. Mas, assim, esse Deus que é o amor, que eu falei ali, incondicional, é um amor que não vê quem você é, também é um Deus de justiça. Se verdadeiramente nós estivermos com Deus, não da boca para fora, mas com o coração no Senhor, Deus também está conosco. Esse nosso Deus é justo. Não deixe de estar com Deus em nenhum momento. Não deixe de voltar ao Senhor em nenhum momento. Se é agora de pedir perdão, peça perdão agora. Volte agora para o Senhor, porque essa palavra é para você, é para mim e para você. Então, nesse capítulo 39, versículo 2, diz assim: E o Senhor estava com José. Desculpe a redundância mais uma vez. José estava com o Senhor para que o Senhor estivesse com ele. Jesus está disponível para todos, mas ele só vai estar com aqueles que também estão com ele.
E nessa situação, José foi abençoado. Ficou ali como coordenador, vamos chamar assim, supervisor da casa de Faraó, e teve uma melhora, estava como escravo. E agora já tem uma melhora aí para ter mais responsabilidades, né? Um pouco mais de, não vou chamar de mordomias, mas um pouco mais de amenidades para acalmar aí o seu coração ferido ainda da venda dos seus irmãos. Só que engraçado, e o Senhor estava com José, e em seguida a mulher do Faraó quis ter algo com José, José negou. E ela, enfim, né? Disse ao Faraó que José tentou alguma coisa com ela, mas na realidade, na palavra diz nos versículos seguintes do capítulo 39, você verá que José negou, e ela acabou pegando as vestes de José e levando ao Faraó, dizendo que José quis ter algo com ela, e ela se negou. O Faraó, obviamente, ficou muito irritado com isso, e de novo, José foi lançado na prisão. Meu Deus, mas Jesus não estava com Deus, Deus não estava com José, a palavra acabou de falar, parece esquisito. Mas é isso que eu estou falando. Propósitos, projetos. E aqui, no versículo 21 do mesmo capítulo 39, né? Logo depois que foi entregue ao cárcere, diz assim, ó, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor, porém, estava com José. Engraçado. José foi vendido pelos irmãos como escravos. O Senhor, porém, estava com José. José foi caluniado pela esposa de Faraó. E logo em seguida, no versículo 21, capítulo 39, diz: o Senhor, porém, estava com José. E eu repito, José estava com o Senhor. Você está com o Senhor nesta noite? Você está com Deus nesta noite? Reative a sua aliança com o Senhor. E como é que pode, irmãos? De novo, estar com o Senhor e estar preso. Muitas vezes, por isso que eu falei, nós temos que entender, alinhar as expectativas com o Senhor e mudar a nossa perspectiva. Naquele momento, talvez José não entendia. E aí que entra a minha fé e a sua fé. Meu Deus, estou sendo preso, fui vendido pelos meus irmãos, estou sendo preso de novo. Mude a sua perspectiva. Mude a sua perspectiva hoje em nome do Senhor Jesus, daquilo que você está passando. José estava com o Senhor estava com José. E aí José foi preso. E em seguida, no versículo 40, vai falar aqui do padeiro e do copeiro. E José interpreta aqui alguns sonhos do copeiro e do padeiro. E ele diz assim para o copeiro, né? Copeiro, pela misericórdia de Deus, eu entendi aqui, Deus me deu a revelação do seu sonho. Lembra-te de mim quando for falar com Faraó. Então, José abençoou uma vida, através da vida de José, ele abençoou a vida do copeiro, que voltou, foi restabelecido ali com o Faraó, e pediu pelo menos que ele mencionasse o nome dele ao Faraó. Só que o copeiro esqueceu. Misericórdia. Tão simples de lembrar, né? Copeiro esqueceu. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 41, versículo 1, e aconteceu que ao fim de 2 anos depois, inteiros, aqui diz inteiros, hein? Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E aí vai falar, né, das 7 vacas, das 7 espigas. Ou seja, 2 anos depois que José tinha falado, ou tinha revelado o sonho aí do copeiro, foi que teve uma nova oportunidade de seu nome se apresentar ao Faraó. Seguindo assim, Faraó perguntou se tinha pessoas que podiam revelar sonhos, e o copeiro lembrou de José. Ele falou: Faraó, tem um servo hebreu, fiel, homem de Deus, que pode sim revelar esse sonho. E aí você conhece, José sim interpretou esse sonho, e aí aprove ao Faraó, aqui no versículo 42 do capítulo 41, dizer assim: e tirou o Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Lá no versículo 46. E José era da idade de 30 anos. José foi vendido como escravo aos 17 anos. José melhorou a sua situação ao ser supervisor da casa de Faraó. Depois foi caluniado pela esposa do Faraó. E aos 30 anos, José
foi aí reconhecido após a revelação do sonho pela misericórdia do Senhor como alguém que estava sobre todas as posses do faraó. Abaixo do faraó, assim diz a palavra do Senhor, só havia José. Então, assim, é algo muito estranho. Então, nessa situação, versículo 46, chegamos aqui no capítulo 41, versículo 50, que é a base, o segundo versículo base da nossa mensagem aqui. E aí Moisés fala dos filhos, que repito, não querendo ser redundante, mas Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, o que Moisés está falando aqui? Deus deu duas bênçãos para ele. Nessa situação, Moisés, poxa, eu acho que agora vai dar certo. Já fui vendido pelos meus irmãos escravos, como escravo, já fui caluniado, e agora eu acho que vai dar certo. Mas havia uma mágoa no coração de José. Havia uma mágoa no coração de José. Ele não havia esquecido do que passou. Verdadeiramente, tem coisas que a gente não consegue esquecer. Mas eu creio que Deus consegue resolver essas coisas. Se algo está travando ali, eu creio que Deus pode destravar aquilo que está afetando o seu coração. Então, ele colocou o nome dos filhos, como? De novo, versículo 50 do capítulo 41. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, toda a minha labuta, todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Esqueci deles. Toda vida que ele lembrasse do filho, esqueci do meu trabalho, todo o meu sofrimento, esqueci aqui. Não quero mais nada com a casa do meu pai. E o segundo chamou, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E aí é honrando a Deus mesmo. Mas ali, no primeiro filho, Manassés, ele tem ainda algo que ele esqueci, não quero mais nada. Não tenho mais nada. Não quero mais nada me lembrar dessa situação. A gente parece que aqui, se a gente não tivesse mais versículo, parece que a história termina com um final feliz. E vai terminar. Só que eu volto na questão da perspectiva. Aqui parece que a situação era só de José. Mas nós sabemos que após a interpretação do sonho do faraó por José, sabemos que nos próximos dias, aqui nos próximos capítulos, haverão 7 anos de fartura e bonança e haverão 7 anos de fome no Egito. E aí, por essa interpretação permitida pelo Senhor pela vida de José, o povo nesta terra, e não só o povo do Egito, mas todos os povos ali ao redor, e o povo de Deus, foi abençoado nessa situação. E nessa situação onde José já tinha esquecido dos seus irmãos, eu e você sabemos que mais na frente José vai ter um encontro com os irmãos dele. E aí nesse encontro José vê que eles não o reconhecem, obviamente faz muito tempo, já se passaram aí no mínimo 13 anos depois que foi vendido. José está com feições diferentes, com roupas diferentes, talvez parecido com um egípcio também, mas sim ainda sendo chamado de hebreu pelo faraó. E os irmãos não o reconhecem, e ele reconhece os seus irmãos. E fica aquela luta interna, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? E você vê ali ele com dúvidas do que fazer, com dúvidas do que como agir. Agora José está com poder nas mãos. Agora José tem tudo para negar, para mandar prender, para mandar matar. Mas eu e você também sabemos que numa situação que que José não tinha nada, foi caluniado, José estava com Deus, Deus estava com José. Numa situação agora que José tem tudo, eu creio, aqui não fala, mas José estava com Deus e Deus estava com José. Fez com que ele se encontrasse com seus irmãos. E a decisão final não foi jogar no carro, não foi matá-los. Mas aqui, mais na frente, aqui no versículo, aleluia, no capítulo 45, no versículo 2. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, que a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para conservação de vida, Deus me enviou diante da vossa face. Nesse momento, capítulo 45, versículo 5, Moisés
Ai, Jesus, me perdoe. José entendeu o seu propósito. Pequenos propósitos, pequenas dificuldades, pequenas cruzes foram sendo levadas por José. Mas em todo tempo, José, o Senhor é com José, José era com o Senhor. E José se manteve fiel. E José se manteve próximo de Deus, entendendo, procurando entender. Muitas vezes, talvez, não entendia, mas ele cria, ele tinha fé que o Deus, o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Como eu e você, nesta noite, nesta hora, estamos abrindo o nosso coração e entendendo pela fé que o Senhor está conosco nessa situação. Então, aqui no capítulo 45, versículo 5, ele entende: o Senhor me mandou diante de vós para a conservação de vida. Então, quando ele muda a perspectiva, quando ele muda a expectativa, a percepção, ele começa a entender: meu Deus, eu entendo que talvez José tenha sido, meu Deus, eu entendi agora porque tudo aquilo que eu passei. Agora os meus irmãos e a minha casa podem comer aqui. Agora os meus irmãos, a minha casa não vão morrer de fome. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria chegado até aqui. Passado por tudo isso e também sido fiel. Então, esses pequenos propósitos e essas dificuldades, quando eu falo propósito, óbvio, é claro que vai ter dificuldades, que nós temos que passar, temos que evoluir por isso, nos fazem chegar no propósito final, e aqui no caso de José foi para a conservação de vida. E você vai ver aqui mais adiante, e aí já terminando, né, no versículo 16, e a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos do Faraó e aos olhos dos seus servos. Versículo 17 do capítulo 45. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tomai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Aleluia, glória a Deus. E aí você não entende, mas Deus prometeu que o povo dele seria multiplicado. E através da vida de José, que permaneceu fiel, permaneceu firme, a sua família teve o alimento, teve o mantimento. Através de um propósito gigantesco, desta cruz pesada que José carregou, José estava com o Senhor estava com José. E passou junto com o Senhor por essas situações adversas. Chorou várias vezes, com certeza deve ter duvidado, mas não se afastou do Senhor. Se por acaso se afastou, eu creio que voltou correndo. Como nós, eu e você, temos que fazer a todo instante quando nos afastamos. É hora de voltar ao Senhor. É hora de nos aproximarmos dele, mais uma vez, rasgar as nossas vestes e estar junto ao Senhor, voltar a entender o propósito, os mini propósitos que nós temos dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, até chegar ao propósito maior. Quanto mais perto do Senhor estivermos, mais claro estará a minha e a sua trajetória. Não esqueça disso. E aqui em Êxodo, para finalizar, e já finalizando mesmo, Êxodo no capítulo... Aleluia. No capítulo 1 diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, e a qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Através da vida de José, a sua família foi abençoada e o povo de Deus cresceu e multiplicou na terra do Egito. E aí depois vem Êxodo, e os irmãos conhecem toda a história do Êxodo. Mas assim, por um propósito totalmente sem clareza, eu creio, para José, fui traído pelos irmãos, fui caluniado pela esposa de Potifar. Depois de 13 anos preso, indo e vindo aí, depois Deus me ajuda a revelar sonho, revelei o sonho do copeiro, não me ajudou, esqueceu de José por 2 anos, depois de sim, se lembrou aí por mais 2 anos, Deus tratando aí o coração de José, para que ele pudesse sim estar na presença do faraó. Virou aí o segundo homem abaixo do faraó, o primeiro homem abaixo do faraó. Teve o poder de decidir prender e matar os seus irmãos, fazer o mesmo com eles, mas teve aí a humildade e a mudança, de novo, a mudança de perspectiva sobre o propósito que ele teve apesar de todas essas situações. Em nome de Jesus, que Deus possa te dar uma perspectiva diferente hoje, nesta noite. Que Ele possa abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento nesta noite. Aquilo que você está passando, conquistar esse impossível que José passou, era impossível. José, vendido por seu irmão, traído, caluniado pela esposa do faraó. Depois chegou a ser o primeiro nome abaixo do faraó.
Isso é impossível que Deus faz. O difícil, como já diz um profeta da semana passada, um Augusto, você e eu temos que fazer, perseverar, lutar, rasgar as nossas vestes, não desistir. Isso é fácil como quando entendemos, quando vemos a quem estamos seguindo, ao Senhor, quando entendemos o nosso propósito, quando alinhamos as nossas expectativas com as expectativas do Senhor através da leitura da palavra, através dessa comunicação com o Senhor, e quando mudamos as nossas perspectivas. De novo, mude a sua perspectiva nesta noite. O teu projeto não é lá no futuro. Você não vai ser grande a partir de agora, você começa pequeno, você vai crescendo, você vai estabelecendo a tua maturidade, você vai crescendo, estabelecendo princípios na tua vida, na vida da tua família, você vai crescendo, vai estabelecendo direcionamentos para a tua vida através da palavra. E José saiu de prisioneiro para o primeiro nome abaixo do faraó. Eu e você, dependendo da nosso entendimento de propósito, da minha e da sua vontade, debaixo da orientação do Senhor, podemos fazer coisas grandes, debaixo da orientação, debaixo da vontade e da bênção do Senhor. Mas tudo tem que ter esse propósito. Então, esse impossível de José, ele passou, mudou sua perspectiva. José estava com o Senhor estava com José. Não abandonou, apesar de sofrer, ter chorado, não deixou de lado. E uma hora, meu amado, uma hora chegará esse propósito. E o propósito, resultado do propósito, após dores e sofrimentos, crescimento, eu creio que vai sim trazer paz para a minha e para a tua alma. E nesses pequenos propósitos que nós vamos vencendo, José talvez já estivesse desistindo ali, num primeiro momento que foi preso. Deus deu um alívio. Foi para a casa de Faraó. Depois foi caluniado. Foi preso de novo, voltou para o deserto. Depois foi honrado de novo. Então, assim, são coisas que Deus nos faz passar, nos vai moldando o caráter. Deixa eu testar ele aqui. Deixa eu ver se ele está preparado. Vamos ver se realmente a hora é agora. Testou também com seus irmãos. Faço ou não faço? Julgo ou não julgo? Mato ou não mato? Prendo ou não prendo? E José foi passando. Que, meu amado, que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa realmente abrir os teus olhos, os meus olhos. Que nós possamos entender o nosso propósito. Tem coisa cada vez mais difícil nesse mundo que está acontecendo. Eu e você estamos percebendo coisas que são absurdas aos nossos olhos que está acontecendo nesse mundo. Não somos melhores do que ninguém, mas estamos percebendo aí que tem coisas que estão acontecendo que realmente são difíceis de entender. Mas que nós possamos estar firmes e fortes, porque precisamos sim ter um propósito claro e não nos desviarmos desse propósito em hipótese alguma. Que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma noite abençoada. Se você está escutando isso pela manhã, que Deus abençoe a sua manhã. Abra o teu coração. Há um projeto lindo na minha e na tua vida. Entenda este propósito, aproxime-se do Senhor, faça com que o seu coração seja preenchido por só aquilo que Deus pode preencher. E aí você entenderá e terá plenitude de vida, mesmo em meio à tribulação. Deus te abençoe. Um forte abraço e que Deus possa consolar, abrir o teu coração, a tua mente e renovar a minha e as tuas forças. Forte abraço, Deus lhe abençoe.